Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje é sexta-feira e hoje eu quero compartilhar com você a palavra que está em Filipenses, capítulo 2, no versículo 7, diz assim: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai. No versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então, olha o que Paulo escreveu aqui ao povo de Filipos, né? Que Jesus se aniquilou a si mesmo. Ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus se humilhou, ele veio para servir e não para ser servido. Como diz a própria palavra, o Filho do Homem não tinha nem onde regozijar a sua cabeça. Jesus não tinha uma casa fixa, esta é a minha casa, esta é a minha morada, né? No tempo em que ele esteve aqui na sua peregrinação, ele não tinha um lugar certo. Então, para você ver, ele nasceu numa manjedoura, ele viveu de uma forma simples, humilde. Antes de partir, antes de ser crucificado, ele lavou os pés dos seus discípulos na última ceia. Ele veio nos mostrar que nós precisamos servir, ser servos, ter um bom coração. A gente vê isso hoje, né? Com essa tragédia que aconteceu, com as coisas que estão acontecendo aqui no nosso vale, né? Infelizmente, a água veio com tanta violência, levando casas, né? Famílias perdendo entes queridos, perdendo seus bens materiais. E olha quantas pessoas estão sendo voluntárias, estão indo lá trabalhar, ajudar, né? Fazer comida, separar roupas, separar donativos. Então, isso é um exemplo que eu estou dando para você. Mas o exemplo da gente ser servo na casa de Deus, não interessa a posição social. Todos somos servos e filhos do mesmo Deus. E nós devemos seguir o exemplo de Cristo, estar aqui para servir e não para ser servido. E Paulo disse aqui, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Então, olha o que Paulo diz aqui, que Deus, ele opera em nós, tanto o querer como o efetuar.
Deus, ele desperta em nós sonhos, planos, objetivos que ele quer que nós traçamos, porque ele quer que nós tenhamos a fé, a convicção de que ele vai realizar, de que ele vai nos dar as condições de realizar os nossos sonhos. Nós fazemos planos, mas quem realiza é o Senhor. E ele sabe se aquilo que nós queremos é bom para nós ou não. Às vezes tem coisas que seriam para nossa condenação e Deus impede de que chegue até nós. Só que quando as pessoas não têm esse entendimento, elas se voltam contra Deus e elas começam a murmurar, contender, reclamar. É porque eu estou esperando tanto tempo por isso, porque não sei o quê, porque Deus esqueceu de mim. E assim as pessoas perdem as bênçãos. Você tem que perguntar, Senhor, eu orei da maneira certa, eu pedi o que era certo, porque a palavra diz que os planos de Deus são maiores e mais altos do que os nossos. E ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Então Deus, ele tem o melhor para nós. Mas aquilo que você, muitas vezes, aquilo que o ser humano quer é para os seus próprios deleites. Não tem nada ali que ela está pedindo que seja em prol, em benefício do reino. Quase tudo que a pessoa quer e deseja é para o benefício próprio dela. Ela não pensa, se Deus me abençoar com tal coisa, eu vou poder ajudar de tal maneira. Ela não pensa assim. Ela só pensa em si mesma. Por isso que muitas vezes ela não recebe, ela pede mal e não recebe, porque é para gastar nos seus próprios deleites. Ela não pensa em servir, ela não pensa em ser serva. E ela começa a contender. E a palavra diz aqui, né? Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, olha o que Paulo disse aqui. Nós precisamos, né, fazer todas as coisas sem contendas nem murmurações, para que nós possamos ser irrepreensíveis no meio de uma geração que já está corrompida e perversa. Aonde a gente vê que a palavra de Deus se cumpre quando Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. A gente vê muitas pessoas só pensando em si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo, pessoas egoístas, que não se preocupam nem mesmo com pai, mãe, com irmãos, com familiares. Eles não estão preocupados. Se os irmãos têm, se os outros têm, não, eles se preocupam somente com o bem-estar deles. O mundo gira em torno do umbigo deles. Estas são as pessoas que são corrompidas e perversas. Pessoas que passam por cima dos outros, se for o caso, para alcançar os seus objetivos, para alcançar aquilo que ela quer. Ela tenta puxar o tapete do outro. Para ela não interessa se um colega vai ficar desempregado para que ela se dê bem. Então a gente vê como as pessoas estão corrompidas, perversas, más, egoístas. Então são coisas para se refletir. E muitas vezes, né, as pessoas se corrompem, começam a reclamar, começam a murmurar, começam a contender. E quando Paulo disse aqui, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Retém a palavra da vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Assim é a palavra de Deus. Ela penetra lá no fundo da nossa alma. Ela é viva, ela é eficaz. Quando você guarda ela no teu coração, como o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração.
para não pecarmos contra o Senhor, para não nos corrompermos no meio de uma geração perversa, corrompida, má, egoísta. Nós precisamos ter a palavra no nosso coração, o amor de Deus, os frutos do Espírito na nossa vida, que o primeiro deles é o amor. O amor tudo suporta, espera e crê. Se você não tiver o verdadeiro amor de Cristo no teu coração, você não vai suportar as coisas que estão por vir e que virão. Dias difíceis, dias trabalhosos, é isso que está por vir. Muitas pessoas olham e dizem, esses crentes são loucos. Mas se você ler as escrituras, você vai ver que eles não são loucos, não. Que tudo que está escrito aqui é verdade e está acontecendo. Você pode dizer, mas Jesus fala já há mais de 2000 anos que ele está vindo e nunca vem. Mas olhe as coisas que estão acontecendo, os sinais. Jesus disse que nem ele sabe o dia e a hora, somente o Pai que está nos céus. Então, não existe adivinhos. Pessoas que ficam prevendo, Jesus vai voltar tal dia e tal hora, nem ele sabe o dia e a hora. Então, não acredite nessas coisas. Creia em Deus, na sua palavra, ande em retidão, guardando a sua palavra, os seus mandamentos, seus princípios, seus valores, fazendo o que está de acordo com a palavra de Deus, porque no momento que Jesus voltar vai ser como abrir e piscar de olhos, vai ser muito rápido. Ninguém vai ver, vai ser muito rápido, não vai dar tempo. Então é como a gente faz assim, você pisca os olhos, é muito rápido, Vai ser assim a vinda de Jesus. As pessoas nem vão perceber. Quando elas verem, elas vão olhar para o lado, cadê o fulano, cadê o ciclano, onde está? Então, os sinais precedem a vinda de Jesus. Não quer dizer que ele vai vir amanhã ou depois, pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, ninguém sabe. Mas a vinda está próxima e nós precisamos andar em retidão. Nós precisamos guardar a palavra. Nós precisamos resplandecer como astros no meio de uma geração que está corrompida. Nós precisamos reter a palavra da vida, porque no dia de Cristo nós vamos nos gloriar de não ter corrido e nem trabalhado em vão. E que nós trabalhamos, nós fizemos o que era certo, o que era correto, nós fomos servos, nós fomos obedientes, nós andamos de acordo com a palavra e vivemos esta palavra que é viva e eficaz. Nós vivemos ela, nós somos alimentados por ela, guiados por ela, conduzidos por ela e nós vivemos por ela, porque Deus se revela a nós através da sua palavra. O Espírito Santo fala conosco, nos dirige, nos lembra na hora da adversidade, nos trazendo à memória uma palavra que nós ouvimos, um devocional que nós escutamos, uma pregação que nós ouvimos. Aquela palavra o Espírito Santo te traz à memória naquele momento, porque é aquela palavra que você vai usar, é em cima daquela palavra que você vai orar e que você vai vencer aquela luta que está se levantando, aquela afronta que está vindo contra você. Não se esqueça que Jesus disse que nós devemos ter o bom ânimo. Ele venceu o mundo. Nós não estamos aqui para brincar, não estamos aqui, nós não vamos viver um mar de rosas, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Precisamos ter o bom ânimo, a coragem, fé, determinação, nos posicionarmos como cristãos, como homens e mulheres de Deus, não aceitar estas afrontas, orar, repreender, exigir a saída do mal em nome de Jesus, não baixar a cabeça para Satanás. Nós devemos nos posicionar espiritualmente, nós devemos ocupar o lugar que nos pertence no mundo espiritual, no reino de Deus. Saiba o teu lugar. Você sabe? Se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, então você sabe. A cadeira que você ocupa,
a posição que você ocupa. Nós somos chamados para guerrear. Nós somos chamados para luta, para batalha. E não existe vitória se não tiver lutas. Os reis tinham que lutar para conquistar as terras, os reinos, as cidades. E assim é conosco. Nós precisamos lutar espiritualmente, guerrear espiritualmente para vencer as afrontas, para vencer as lutas que se levantam, que se travam contra nós, para tentar nos paralisar, nos amedrontar. E nós precisamos crer, ter esta palavra viva no nosso coração, ter a convicção, ter a certeza de que Deus é conosco, de que Jesus já pagou um alto preço, de que Ele nos resgatou, nos comprou, pagou um preço alto para que nós pudéssemos viver uma liberdade, porque nós éramos cativos do diabo, fomos vendidos para Satanás, lá no Éden. Mas Jesus veio, viveu em forma de homem, se humilhou, deixou a sua divindade de uma certa parte de lado. Ele podia ter vivido aqui com todas as pompas, luxos, glórias, mas não. Ele veio aqui para ser servo, para fazer a vontade do Pai, para nos comprar, para nos resgatar. Então, um narizinho em pé não leva ninguém a lugar nenhum. Nós precisamos ser humildes de coração, ser mansos, como Jesus disse, né? Ele era manso de coração, humilde de coração, tanto que ele disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu trocarei o teu fardo comigo, o meu é leve. Você já pensou nisso? Jesus veio para isso. E é isso que nós devemos fazer. Orgulho, nariz em pé, não vai levar ninguém a nada. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquele soberbo, o egoísta, aquela pessoa que acha que ela não precisa de ninguém, coitada dela. Vai chegar um momento em que ela vai ver que ela precisa sim dos outros. Vai chegar um momento, quantas pessoas nós vimos que vivem uma vida, né, humilhando os outros, com o nariz em pé, o orgulho dominando, mas chega um ponto da vida dela que ela descobre uma doença, vai parar num hospital, em cima de uma cama, aonde ela vai ver que o dinheiro dela e a arrogância dela não fazem nada por ela, que ela precisa dos outros para se alimentar, para fazer uma higiene, para ser cuidada, alimentada, medicada. Quantas pessoas têm que depois precisam de outras para trocar uma fralda? Isso são coisas para a gente refletir, de que orgulho não leva ninguém a nada. E ver que nós precisamos dos outros, uns dos outros. Ser bondosos, ser caridosos, generosos. Uma alma generosa, como a alma de Jesus. Então reflita nesta palavra, medite nela. Leia Filipenses 2. Guarda essa palavra no teu coração. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. É isso que Deus espera de você. Que você seja um bom servo, uma boa serva, um bom filho, uma boa filha. Aquele que Deus vai se orgulhar. Que quando chegar no dia do juízo, no dia que Jesus voltar, Ele vai dizer: esse é o meu filho, essa é a minha filha. Olha os frutos que ela produziu, que ele produziu. Já pensou? Aquela pessoa que Jesus vai olhar na árvore e não vai encontrar nada. Vai ser aquela figueira seca que vai ser lançada no fogo, nas trevas. Você já parou para pensar nisso?
Então reflita nisso. Guarda esta palavra no teu coração. Medite nas tuas atitudes, como você está procedendo, como você está agindo. Eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo este devocional. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida delas grandiosamente. Que a tua mão de poder esteja sobre todas estas vidas, Pai. As pessoas que são orgulhosas, presunçosas, arrogantes, egoístas. Que esta pessoa, Pai, quebre o seu orgulho e torne a Ti. Se tornem servos, filhos e filhas. Coração voluntário. Senhor, eu oro também por todas estas famílias que perderam seus entes queridos, pessoas que estão desabrigadas neste momento, Pai. Bens materiais elas vão recuperar, mas que o Espírito Santo Consolador console o coração delas, Pai, diante de tanta destruição, de tantas coisas, Senhor, que veio sobre elas, frutos da destruição, da poluição, aonde o Senhor não tem a culpa, aonde o Senhor é misericordioso e bondoso, Pai. Que a tua mão de poder esteja sobre estas vidas, que o Senhor continue provendo, Pai, todas as coisas para a vida delas, que elas consigam recuperar os seus bens materiais, que essas cidades possam ser edificadas e construídas novamente, assim como Neemias ergueu os muros de Jerusalém, Pai. Que estas cidades possam ser reconstruídas novamente. Que o Senhor esteja abençoando e provendo o melhor, Pai, por todas estas vidas. Eu abençoo, Pai, todo o Vale do Taquari, todas estas vidas, Senhor, que estão nesta situação difícil. Que o Senhor abençoe, Pai, cada vida, cada lar, cada família, Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.